essa decisão e você está preparado? Você sabe para onde você vai? Quarta coisa, Paulo entendeu que a batalha espiritual é real, é uma realidade. Olha, eu acho que o erro de muitas pessoas e o meu erro também é esquecer. A gente se distrai tanto com as coisas aqui da terra que a gente esquece às vezes ou não dá a devida atenção para a batalha espiritual que a gente vive. Nós vivemos em constante batalha espiritual. Quer queiramos, quer não queiramos. Isso é uma realidade, isso é um fato. Isso não melhora nem piora porque você crê ou não, isso é. Existe uma batalha espiritual. E quanto mais conscientes e ligados nela nós estivermos, mais a gente vence. Porque, entenda, estamos falando de batalha. Batalha tem vencedor e tem perdedor. Olha o que Paulo falava, né, sobre a batalha espiritual. Em Efésios 6:11 a 13, ele disse assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, existem sim ciladas do diabo pra gente aqui na terra. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, preste atenção. A gente muitas vezes passa a nossa vida toda lutando, guerreando, contendendo contra outras pessoas, tentando resolver nossos problemas, tentando vencer pessoas, tentando ser melhor e ser campeão em relação a outras pessoas. Você está lutando contra a pessoa errada. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas de carne e osso. A nossa luta acontece contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, se é algo espiritual, só pode ser tratado de maneira espiritual e vencido de maneira espiritual. E Paulo entendeu isso daí. Em 2 Coríntios 10, 3 a 5, também ele falou: pois, embora vivamos como homens, sim, somos homens e mulheres, não lutamos segundo os padrões humanos. Então, enquanto as pessoas lutam de uma maneira aqui terrena, né, com armas terrenas, nós não lutamos assim. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão, algo que está pretendendo já está destruído. Toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo, escravo, amarrado, levamos uma força, é isso que ele está querendo dizer, sem querer mesmo. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, gente, isso aí é uma cartilha. Isso é uma cartilha para mim e para você. Um manual para mim e para você. Se a gente crê nisso, lê isso e passa a nossa vida colocando isso em prática, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos ser vencedores nas batalhas espirituais da nossa vida, se lutarmos com as armas certas. E Paulo, ele sabia muito bem o que era a batalha espiritual, ele entendia que existia batalha espiritual, não desconsiderava e não minimizava isso. Pelo contrário, estava com os olhos espirituais abertos para isso. Essa é uma grande lição também, para mim e para você não acha? E também outra coisa que a gente aprende com Paulo, Paulo nunca duvidou que tinha sido comissionado por Cristo. Ninguém desse mundo comissionou ele, foi Cristo quem comissionou. E ele sabia que Cristo, que o comissionou, é quem estava no controle da vida dele, que nada ia acontecer sem a permissão de Jesus, que era o seu chefe, o seu líder, quem o comissionou. Sabe por que eu estou falando isso? Porque lá em Efésios 3:1 ele diz assim: por esta causa, Paulo, eu, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Vamos lá. Jesus prendeu Paulo? Lá quando ele escreveu essa passagem aí para os irmãos de Efésios, né? Isso está na carta de Efésios. Quando ele escreveu, ele estava preso na cidade de Roma, aguardando ser entregue a Nero, rei de Roma. Todo mundo sabe quem é Nero, rei de Roma, né? Então, o que aconteceu? Ele podia ter escrito assim: por esta causa, Paulo, eu sou prisioneiro de Nero. Ou eu sou prisioneiro de Roma. Ele estava preso lá em Roma,
numa casa, mais prisioneiro de Roma? Mas você acha que ele ia dizer, que ele ia escrever, você acha que ele, na cabeça dele, ele era prisioneiro de Roma? Não, ele sabia que ele estava lá porque Jesus queria que ele estivesse lá. Foi Jesus que o colocou lá e que no dia que Jesus quisesse tirar ele daquela prisão, tiraria. Que compreensão poderosa! Quer dizer, ele sabia que não era Roma e não era Nero, não. Que se Jesus quisesse, libertaria ele a qualquer momento. E que se ele estava preso, é porque Jesus tinha um propósito. Ele podia não saber qual era, mas Jesus tinha um propósito que ele estivesse ali e colocou ele ali naquela prisão. Gente, se a gente entender isso, a gente vai se afligir com o quê? Em qualquer situação que a gente tiver, a gente sabe, Jesus está no controle. Você está entendendo a diferença de quem sabe, de quem é comissionado? De quem sabe a quem está respondendo? Então, assim, Paulo, ele tinha certeza, não, eu respondo a Cristo. Eu tenho contas a prestar com Cristo. Gente, isso aí é uma compreensão poderosa e que pode mudar o rumo da nossa vida, o rumo da nossa mente e que pode nos ajudar, assim, 1000% na nossa caminhada cristã. Então, Paulo, ele sabia que se ele estava na prisão, existia um propósito e que Deus, Jesus, poderia libertá-lo quando desejasse. Então, ele não era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Cristo. E para isso aí faz uma grande diferença. Em uma ocasião em que Paulo e Silas estavam presos, inclusive, eles louvavam ao Senhor. Vocês lembram dessa daí? Essa aí foi em Atos 16 e 25. Vocês se lembram que Paulo e Silas foram presos e que eles começaram a cantar açoitados, amarrados nas mãos, nos pés. Mas eles começaram a cantar porque eles sabiam que eles estavam ali com um propósito. E aí aconteceu um milagre. Quando Deus quer soltar, meu irmão, Deus solta. Deus abre corrente de mão, Deus solta. Foi isso que Jesus fez com Paulo e Silas e soltou eles da prisão. Paulo já tinha passado por isso. Ele sabia que Deus podia fazer o que ele quisesse na hora que ele quisesse. Inclusive, também foi Paulo que escreveu lá em Romanos 8 e 28, que todas as coisas, e aí, gente, todas as coisas, as boas, as ótimas, as ruins, as péssimas, as que eu quero, as que eu não quero, as que eu entendo e as que eu não entendo, geralmente, inclusive, as que eu não entendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo sabia que ele amava a Deus. Daqueles que são chamados para o seu propósito. E Paulo sabia que tinha sido chamado para um propósito. Agora você quer saber qual é a melhor notícia? É que não foi só Paulo que foi chamado para um propósito. Eu fui chamada para um propósito e você também foi chamado para um propósito, certo? Só que Paulo estava exercendo o dele, o chamado dele. E eu e você estamos também exercendo o chamado a ponto da gente dizer, não me preocupo, porque sei que estou aqui, amo a Deus, estou exercendo o meu chamado, o meu propósito e Deus se responsabiliza por mim. O que eu estou vivendo, seja bom, seja ruim, seja doloroso ou não, Deus é o responsável e eu sou prisioneiro dessa situação em Deus. E Deus me botou e Ele me tira na hora que Ele quiser. Essa compreensão, sabe, não tem preço. Sabe aquela historinha de tem coisa que é tantos reais, mas isso não tem preço? Essa compreensão, essa certeza não tem preço. E por último, né, não posso falar de Paulo sem terminar citando aquela fala dele que me emociona. Quando ele já estava no fim da sua vida e ele disse, quem sabe, combati o bom combate. Gente, acabei a carreira e guardei a fé. Ele fez tudo que ele podia fazer dentro do propósito que Deus colocou na vida dele. Que nós também possamos chegar no fim da nossa vida com essa sensação de não ter deixado nada por fazer, de não ter deixado nenhuma tarefa inacabada. Sabe aquela história de, devia ter feito? Não. Eu e você estamos vivos, ainda podemos fazer. Para que no final da nossa vida a gente possa dizer, eu combati o bom combate. Eu encerrei minha carreira. Eu fiz o que Deus mandou eu fazer. Tudo que eu podia, que estava ao meu alcance, eu fiz. E principalmente, eu guardei a fé. Apesar dos problemas, das aflições, dos pecados, dos percalços, de tudo, mas eu guardei a fé. Amém? Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. E se você conhece pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra,
encaminhe esse vídeo. Aqui embaixo tem um botãozinho para você compartilhar. Compartilhe com seus amigos. Deixa Deus te usar. É o Espírito Santo que sabe para onde esse vídeo vai, quem ele vai alcançar. Eu não sei, você não sabe, mas Jesus sabe. E ele conta comigo e com você para disseminarmos a palavra. Um cheiro e até o próximo vídeo.